Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Árvore do Futuro. Hoje o tema do nosso podcast são os créditos de carbono. E para falar sobre isso com a gente está aqui com o Eduardo Rodrigues. Ele é engenheiro florestal formado pela USP de Piracicaba. Eduardo, pode dar um oi para o nosso público, pode ficar à vontade. Olá, boa noite a todos e muito obrigado por me chamarem. Eu espero estar compartilhando um pouco da minha experiência aqui com vocês. De nada, a gente que agradece, né, que você tenha vindo aqui hoje falar com a gente sobre esse tema tão importante. E para começar a falar sobre os créditos de carbono, eu gostaria que você, Eduardo, começasse conceituando eles para a gente, né, o que eles são, qual a importância e como eles funcionam na prática. Tá certo. Então, que eu vou começar do início. O que são os créditos de carbono? Eles são uma ferramenta muito importante, acho que cada vez mais está entrando dentro do mercado, está englobando, é algo que engloba o mercado, para a gente conseguir reduzir, fazer a redução das nossas emissões de carbono. Esse não é um tema que é novo, não é agora que começou em 2020, nem dessa década que é. Começou lá em 1900, por volta de 1980, se eu não me engano, com várias conferências internacionais, e cada vez mais ele foi se concretizando. Teve uma etapa muito importante dentro do protocolo de Kyoto também, lá começou a ser difundido ainda mais. Ele começa também uma importante ferramenta dentro dos MDL, que são mecanismos de desenvolvimento limpo, que é uma forma para se atingir a diminuição dos gases de efeito estufa. Aí com isso, por exemplo, os créditos de carbono. Uma empresa, ela fez um projeto, um mecanismo de desenvolvimento limpo, ela acabou fazendo um projeto de redução de carbono. Isso acaba impactando no crédito de carbono. Cada uma tonelada reduzida é um crédito de carbono, assim, digamos. Você gera um crédito de carbono a cada tonelada reduzida. Então, por exemplo, uma empresa não precisa ser só do setor florestal, isso é muito importante conceituar, não precisa ser só do setor florestal, pode ser setor automobilístico, setor hidrelétrico, enfim, vários setores que se você reduzir o carbono, você gera um crédito de carbono. A cada uma tonelada reduzida é um crédito. Isso daí gera um mercado, por exemplo, algum país que acaba poluindo mais, ele acaba comprando um crédito de carbono, um ou vários, no caso, crédito de carbono de um país que polui menos. Aí se acaba gerando uma ferramenta de mercado mesmo. Isso daí, claro, não funciona só com países, também funciona com empresas, e as empresas podem estar comprando também. Legal, é um modo de compensar, né? Então, se eu tenho uma empresa e eu não consigo reduzir as minhas emissões é, aqui dentro, né? A minha meta, digamos assim, daí eu posso comprar créditos de uma outra empresa. Uhum, exato. E é bem importante frisar, também, claro, ambientalmente é muito importante a gente reduzir o carbono, mas para a empresa também é muito importante estar reduzindo esse carbono. Você já pensou, é, cada vez mais que eles gastam, que produz carbono, é energia sendo utilizada, então eles estão gastando mais com energia. Então, cada vez mais que eles geram novas ferramentas, novas máquinas que produzem menos energia, também impacta no próprio custo da empresa, próprio Então, custo que assim, ela gera. é bom para o meio ambiente e é bom para a empresa também, né? E outra Exato. coisa que eu observo, né, é que é bom para a empresa não só nesse sentido de reduzir custos e se tornar mais eficiente, mas também no sentido do marketing, né? A gente tem um mercado cada vez maior de Ah, pessoas que se preocupam com o meio ambiente. Então, digamos, eu tenho um produto e nesse produto eu tenho ofertas de duas empresas, né, do mesmo produto. Uma tem a uhum, propaganda que diz que ela reduziu, sei lá, 20% da pegada de carbono. Daí eu vou escolher aquela, né? Porque para mim tem também esse valor da sustentabilidade, né? E para com muitos outros certeza. clientes, né? Então acaba sendo um ganho duplo, né? Exatamente. Isso daí foi uma jogada muito interessante você utilizar o marketing, porque cada vez mais, pode ser lá nos anos 2000, por exemplo, não tinha uma pegada tão forte. Ah, eu estou sendo mais sustentável, a própria sustentabilidade. Antes poderia ser que não era tão forte, mas agora, com o passar do tempo, está tendo uma pegada muito mais forte. Ou seja, as pessoas, o próprio mercado mesmo, está se modelando para querer empresas que focam mais na sustentabilidade.
Isso aí é o mais importante, que eu acho mais legal. A gente vê assim que as próprias pessoas comuns, né? Eu, você, se você for perguntar para uma pessoa lá da Europa, ela vai falar também, não, eu quero algo mais sustentável. Eu quero, eu me importo e É, e compro esse produto. hoje é algo que a gente já vai aprendendo desde criancinha na escola, né? Que Exato. a gente precisa de sustentabilidade. Muitas vezes, né, infelizmente, acaba que a gente aprende muitos mitos também, muita gente acaba desenvolvendo com ansiedade, né? Saiu um estudo falando sobre isso, Uhum, que está aumentando também. Mas tem um lado que é bom as pessoas se preocuparem com o meio ambiente, porque ele realmente precisa desse cuidado, né? Então, os créditos de carbono realmente são uma alternativa bem interessante. E, uhum, e assim, o Brasil, eu estava lendo algumas coisas, não só daqui da mídia brasileira, mas da mídia internacional. E aí eu li um artigo no The Wall Street Journal falando sobre isso, né? Que no Brasil é um desafio que a gente tem de conseguir produzir mais de maneira mais sustentável, né? E que até acaba sendo uma questão de muitas vezes falta confiança do mercado internacional no Brasil por causa uhum. disso. E assim, você acha que o Brasil ele pode se tornar um mercado de confiança de créditos de carbono? Sim, com certeza. É claro que nesse mercado de crédito de carbono, para você entrar também dentro de um mecanismo, de um projeto, dentro desse MDL, de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, tem vários critérios que a gente precisa seguir e atualmente pode ser que alguns desses critérios o Brasil peque um pouco. Mas eu creio que conforme a gente vai se estruturando, os próprios empresários também eles querem ser bem vistos lá fora, né? Eu acredito que num patamar assim de 10 anos a gente vai com certeza ter uma maior confiança do mercado. Tanto é que existem empresas já que mesmo sem por exemplo, não precisa vir um estado e falar, não, eu quero que você reduza isso. Grandes empresas já estão indo atrás de áreas que é pastagem, por exemplo, para trabalhar em cima dessa pastagem, recuperar, fazer plantio com eucalipto. Eucalipto é uma cultura muito forte dentro do setor florestal. Plantar eucalipto para depois destinar para a serraria. Por que destinar para a serraria? Porque é uma madeira que ela fica mais tempo captando carbono dentro do seu ciclo, que pode demorar de 12 a 15 anos, talvez, pode chegar até 20, e ela segura esse carbono durante mais tempo, e quando você corta ela, você dá um fim mais nobre, que é, por exemplo, um móvel. Você consegue fazer móveis com isso e acaba segurando o carbono cada vez mais. E isso é uma jogada muito importante para as empresas do setor florestal com base no crédito de carbono. Você vai lá, entra num local que era pastagem, que estava meio degradado, acaba revitalizando ele, restaurando ele e ainda coloca o eucalipto que depois vai virar um móvel. É legal, né? E também eu vi que dá para fazer isso até com uma lavoura, né? Não precisa ser com uma árvore. Eu estava lendo sobre uma fazenda nos Estados Unidos que eles fazem isso. Eu estou até procurando aqui agora, Hum, é, que tipo assim, ele mudou o fazendeiro lá, ele mudou o horário não, né? A data de colheita, daí tem um período que ele não colhe, porque ele está vendendo aquilo ali como crédito de carbono, né? ah, Então, sim. depois só que ele colhe. E aí eu achei bem interessante, né? Porque são várias maneiras, né? Porque quando a gente fala de crédito de carbono, geralmente a imagem imediata é só ali daquela floresta que não foi derrubada. E claro que é o melhor, né? Mas, assim, numa área que já não tem mais floresta, o agricultor, por exemplo, dependendo da lavoura, ele poderia deixar ali também para fazer essa captura de carbono, né? Uhum, sim, com certeza. E isso daí também entra mais do que até o crédito de carbono, por exemplo, colocar alguém para trabalhar na questão da lavoura ou na questão do eucalipto também, isso daí gera empregos, né? Um projeto para crédito de carbono está gerando empregos nessa região também. Isso a gente nunca pode deixar de lembrar também, Uhum. Eu encontrei aqui a história que eu estava procurando. Era do Kelly né? Garrett, para quem quiser procurar depois, né? E aí ele deixou o trigo e o centeio durante o período, né? Se não me engano, foi no inverno, e aí depois ele volta à produção típica. Então, Uhum, tá fazendo uma rotação assim
de produção, né, digamos assim. Outra coisa, por que eu te Legal. perguntei anteriormente sobre a questão do Brasil, né? Porque a gente, muitas vezes, o mercado no Brasil, ele sofre por causa da insegurança jurídica, né? E Ah, eu estava sim. vendo que os créditos de carbono, eles não são regulamentados como nos outros países aqui no Brasil. E aí, Uhum. assim, por um lado, tem a questão de que o Estado ainda não está sufocando essa nova possibilidade, mas por outro, dependendo da legislação, ela pode prejudicar esse meio de produção, né? Como Uhum. que o mercado está se configurando hoje em relação a isso? Você diz o mercado brasileiro? Em relação aos créditos de carbono, né? Quais são as possibilidades levando em conta a questão jurídica hoje no Brasil? Jurídica? Bom, primeiro, sempre que a gente fala em parte jurídica no Brasil, né, é sempre uma insegurança danada, porque você nunca está certo de nada. Mas eu creio, isso daí até pensando como mercado mesmo, que no final ele vai acabar se regulamentando sozinho mesmo, sem ter tanta interferência de Estado, sabe? Porque formam órgãos internacionais ou órgãos nacionais que frisam e falam, ó, você só pode entrar, é como se fosse o FSC. Fala, você só pode entrar se você tiver esses critérios. Se você não tiver, você está fora. Então é assim que eu acho que vai acabar formando a regulamentação. Não vai ser tanto um braço do Estado. Claro que ele vai acabar ajudando um pouco, vai acabar direcionando, falando para os outros países, por exemplo, venham para cá, mas eu acredito muito que o mercado vai estar se autorregulamentando nessa questão, vai criar dentro do Brasil organismos que já existem, mas têm que ser mais solidificados para conseguir tratar com crédito de carbono. Até porque no Brasil é uma questão assim, no mundo já está há bastante tempo, uns 20, 30, até mais, 40 anos, nossa, o tempo passa rápido. Mas aqui no Brasil é algo novo que a gente acabou não explorando muito, mesmo tendo um potencial imenso. Por exemplo, em outros países da América Latina, se eu não me engano, o Chile, ele já explora os créditos de carbono já há mais tempo que o Brasil. A gente está entrando ainda, e com isso, claro, vai vir um pouco de interferência do governo, interferência positiva e negativa também. Mas creio eu que uma hora eles vão ver e vão falar, não, a gente não consegue ficar interferindo em tudo toda hora, tem que deixar o mercado se regular um pouco. E aí eu creio que Tomara que vai ser sim, né? dessa forma. É, sim. É, legal. Uma coisa que a gente estava vendo, que a gente publicou inclusive no Árvore do Futuro, com dados da Economist, é que na Europa o preço do crédito de carbono ele atingiu o recorde de US$ 49 em 12 de fevereiro, uma Uhum. alta 60% maior, 60%. né, desde novembro. Uhum. E assim, ao todo o mercado mundial de carbono ele já está valendo aí uns 275 bilhões de dólares. Uhum. E assim, como que você acha que isso estaria no Brasil num futuro recente? Assim, você acha que a gente consegue acabar se tornando forte nisso num futuro recente, tanto quanto a gente por exemplo, na produção de soja ou na produção de Uhum. carne? Ah, sim, não, isso daí com certeza, porque, por exemplo, eu falei até agora no crédito de carbono, vinculados à questão produtiva, eucalipto, lavoura, mas também tem a questão da nossa floresta, a floresta amazônica, que é gigantesca, o próprio Cerrado também, que é gigantesco. Eu acho que dentro deles a gente consegue também desenvolver grandes projetos que vai dar um retorno financeiro muito bom. Porque, por exemplo, se você chegar na Amazônia, tem algum agricultor lá que a gente sabe que a situação, até eu viajei para o Pará, eu sei que a situação, às vezes, lá no meio da floresta, não é muito, né, não é das melhores. E a pessoa acaba desmatando a floresta, não porque, nossa, porque eu sou o malvadão, que eu quero destruir, não, mas porque ele tem que ter algum dinheiro, ele tem que ter algo. Então, se chegarem e falarem, ó, eu te pago X, US$ 49 para você, por tonelada economizada de carbono, para você preservar a floresta, para você deixar ela em pé. Eu com certeza acho que ele vai falar, não, até pela. Ele não vai querer sair derrubando a floresta se ele pode ganhar com ela em pé, certo? Então eu acho que isso daí a gente tem muito a desenvolver, com isso aumentar muito a conservação das florestas brasileiras e também com isso se tornar uma potência mundial nesse setor. Isso poderia ser feito em áreas de preservação que estão sob a guarda do Estado, do setor público, porque, por exemplo, aqui a gente tem as reservas, né? ICMBio. Elas, e as reservas elas ficam aí
sob supervisão do Estado, né? São áreas públicas. Então, assim, isso daria para lucrar também com essas áreas no sentido de créditos de carbono? Ah, sim. Você deixando a floresta em pé, você já está lucrando com crédito de carbono. Principalmente o Brasil, se eu não me engano, 9 ponto alguns por cento, ou quase 10% do território nacional estão em mãos de ICMBio. Tem os parques nacionais. Então, com certeza, 10% do território, você tira um pouco do litoral também que a gente tem, enfim, que seja 5% do território nacional. A gente conseguindo ganhar dinheiro a cada tonelada produzida dá um baita de um dinheiro isso daí. É verdade. Só cabe agora a gente começar a fazer isso, né? Ou É, implementar mais onde já está sendo feito, né? E assim, uhum, onde estão os maiores compradores e vendedores dos créditos de carbono no mundo hoje? uhum. Compradores, eu li uma notícia, porque eu penei também para conseguir algumas notícias. Mas, porque assim, a gente vê um assunto que é muito importante, mas ainda até publicações, estudos, principalmente aqui no Brasil, não são tão fortes. Mas o que eu vi, um dos maiores compradores de crédito de carbono são o Japão principalmente, se não me engano, e um dos maiores vendedores é os Estados Unidos. Estados Unidos ou, agora eu não lembro que país da Europa também, é um dos países nórdicos. E assim, uma outra questão em relação a isso, né? É que assim, muitas pessoas, né, acabam chegando ao Árvore do Futuro com uma ideia, acho que um pouco induzida sobre o que a gente defende, porque a gente geralmente discorda dos movimentos ambientalistas que são alarmistas, né? E aí muitas Uhum, pessoas acabam achando que a gente não reconhece os problemas ambientais, e aí acabam, quando a gente publica, né, tipo, digamos que a pessoa vê uma publicação da gente discordando do Greenpeace, por exemplo, ela começa a seguir. Daí, quando ela vê uma outra publicação nossa que reconhece um problema ambiental, aí a pessoa fica surpresa. E aí acha que a gente é globalista, ou que a gente se vendeu, e etc. E acaba que as pessoas que são contra o alarmismo, geralmente da esquerda, né, e dos socialistas, eles acabam caindo no mesmo binarismo, como se quem é capitalista não pode se preocupar com os problemas ambientais ou não pode reconhecer. E quando eu penso nos créditos de carbono, eu vejo que eles são um exemplo muito forte de como o mercado se preocupa sim com o meio ambiente, né? Não todos os agentes do mercado, mas que tem um uhum, segmento que se preocupa, seja por questões financeiras, seja por realmente se preocupar, né? E assim, como uhum. que você vê essa questão dos créditos de carbono em relação à preocupação ambiental hoje no mercado? Os créditos de carbono vinculados à preocupação ambiental, eu acho que isso daí surgiu, se intensificou, ficou mais forte, principalmente, por exemplo, porque você, nós consumidores, nós estamos mais preocupados com o meio ambiente. Você citou um pouco de mercado, capitalistas. Eu acho que o mercado, ele sempre é um reflexo dos compradores. Ou seja, se há 20 anos atrás crédito de carbono não era tão falado, porque a gente não, assim, no geral, claro que eu não estou falando todo mundo, mas no geral o mercado, eu, você que formamos o mercado, não estávamos tão impactados com sustentabilidade. Mas agora está se tornando cada vez mais falado, o preço está aumentando também, então isso aí reflete que nós estamos mais preocupados. E eu só vejo cada vez uma reta assim, um gráfico ascendente. Tanto para todo mundo falar, não, porque o capitalista malvadão vai destruir a natureza. Eu não concordo com isso, porque até se ele destruir a natureza, destruir tudo, vai morrer, as pessoas vão acabar morrendo, seja por N fatores, e quem que vai comprar deles? Não é isso daí, não, vamos ganhar lucro em cima do lucro e só isso daí. Eu acho que as pessoas, o mercado é composto por pessoas, a gente se preocupa sim com os problemas reais de cada um da nossa sociedade. Certo? Uhum. Tanto só para eu acho que há um mês atrás eu vi uma reportagem eu vi no YouTube. Não vou lembrar o nome da pessoa em certo, mas se eu não me engano no Chile teve uma pessoa muito rica, um milionário, bilionário, muito dinheiro mesmo. Ele falou: o Estado não está cuidando disso daqui, não está cuidando desse patrimônio natural. Então ele foi lá e comprou, pegou e comprou uma grande parcela do país.
Tanto é que teve várias discussões no Congresso falando, não, como assim? É problema de segurança nacional, o cara está comprando nossas terras para preservar o meio ambiente. Nossa senhora, ele está fazendo isso. Então, só para a gente ver que, por exemplo, muitas vezes a gente fala que os mais ricos, os grandes capitalistas, a gente não, mas tem umas pessoas aí que falam, são contra o meio ambiente. Não, às vezes ele tem tanto dinheiro que ele fala, não, quero ajudar a preservar o meio ambiente. Não, vou conservar isso daqui para vender crédito de carbono, ou muitas vezes vou só conservar porque eu quero conservar, porque eu vejo futuro nisso. Porque é um valor, né, também. É tipo o Elon Musk, é um dos caras mais É. ricos do mundo e ele está financiando projetos de captura de carbono, né? E olha, muito dinheiro que ele está investindo. E Uhum. você citou a questão do setor público, é isso também que me chama, mais uma coisa que me chama a atenção nos créditos de carbono, é justamente essa ajuda que o mercado poderia dar, porque só no Brasil, pegando aqui uma notícia de maio do ano passado, uns resultados do IPAM deram que cerca de 40% do desmatamento da Amazônia ocorre em terras públicas. É. Então, assim, né, a gente tem a terra, a gente teoricamente está cuidando dela, isso estou falando na questão do Estado, mas quando a gente vai ver não é bem assim, né? E o desmatamento ocorre lá dentro, muitas vezes há uma corrupção que faz vista grossa para ele também. Então Uhum. acaba que a gente, se o Estado ele fosse a nossa única esperança para preservar o meio ambiente, não ia dar certo, né? Como aconteceu nos países socialistas que deixaram realmente tudo na mão do Estado, né? Tipo, na União Soviética, o Mar de Aral secou, na Chernobyl Venezuela, também. Chernobyl, justamente, um grande problema. Uhum. A Venezuela também está sofrendo muito com desmatamento por causa disso, né? Então, são várias questões que a gente precisa ver, né? Uhum. Com relação até que você falou, a maior parte do desmatamento, ou grande parte do desmatamento, são em terras públicas. É aquela famosa frase também, o que é de todo mundo não é de ninguém, né? Se é para todo mundo cuidar, cachorro de dois donos morre de fome. E o próprio ICMBio, ele não tem como cuidar de tanta terra assim, é muita terra para ter um guarda lá no meio de, você pega aí, 30 mil hectares, no meio da floresta amazônica, uma, duas pessoas cuidando, se chegar alguém para tirar a madeira, ele não vai chegar e falar, não, não vai tirar, senão ele também vai dançar nesse meio. Então, também para complementar um pouco dessa questão até do Estado cuidando, claro, nós temos grandes tragédias também no mundo, assim, digamos, capitalista, nos países ocidentais tem grandes tragédias ambientais. Mas quando a gente teve o socialismo, também tiveram inúmeras tragédias ambientais. E eu confiaria muito mais em deixar isso daí, cuidar do meio ambiente, para alguém que pode estar visando lucro, ou pode ser uma grande empresa que está visando lucro, ou não, também ela só quer conservar, do que no Estado, que não consegue nem dar esgoto, saúde, educação para a gente, que é o mínimo que conseguiria. Você acha que se esse é o mínimo que eles poderiam dar, ele vai conservar uma floresta, vai ter essa capacidade? Eduardo, e assim, se você pudesse resumir ou elencar, né, as principais vantagens dos créditos de carbono, tanto para o meio ambiente e para a economia, o que é que você pode destacar para a gente? Eu destacaria você preservar o meio ambiente gerando lucro, que é o que todas as empresas querem. Você chega num consenso, que é o que as empresas querem, geralmente elas querem gerar o lucro, e o que a sociedade quer, que é preservar a natureza para a gente ter uma condição de vida mais saudável, melhor, em equilíbrio também com a própria natureza. Vai cada vez mais nos gerar um equilíbrio com a natureza, é a questão dos créditos de carbono. Isso tanto nas pessoas que moram em grandes cidades também, porque você pensa, o ar vai acabar ficando menos poluído, e na questão do campo também, que o desmatamento vai diminuir cada vez mais. Legal, obrigada. E assim, você enxerga desvantagem nisso? Quando eu estava lendo sobre isso, né, eu vi algumas ressalvas, tipo que as pessoas precisam tomar cuidado para elas não confiarem só nos créditos de carbono para enfim, para Para proteção do meio preservação. ambiente, né? Para preservação. Claro que eu sei que o Uhum. mercado, quem está trabalhando, quem está vendendo, quem está comprando, não está tomando isso como uma única solução. Mas você acha Uhum. que corre esse risco assim da sociedade, digamos, o Brasil se torna um grande mercado de crédito de carbono? Você acha que corre esse risco das pessoas relaxarem em relação ao meio ambiente, pararem de é,
até vigiar, né, como que anda a situação no país? Eu creio que é difícil, porque assim, se começa a se tornar uma potência de crédito de carbono, na venda de créditos de carbono, na produção, venda, enfim, as pessoas vão estar cada vez mais vendo, realmente, aquilo vai estar falando, não, isso daí dá dinheiro e eu estou preservando a natureza ao mesmo tempo também. Aí, se a gente começar a relaxar, o que que vai acontecer? Vai começar a gerar mais desmatamento, a poluição também em grandes cidades vai aumentar, e a gente vai sentir, quem mora em grandes cidades, e quem mora no campo vai ver e também sentir. E quando isso daí acontecer, se acontecer, vai bater um sinal assim, opa, tem alguma coisa errada estranha, tem alguma coisa errada acontecendo aí. Então vamos mobilizar de novo, vamos ver com as empresas. Eu acho que isso é muito legal porque se o governo faz alguma coisa errada, e aí, quem que vai falar algo para ele? Até sair alguma coisa vai demorar. Para a empresa, não, vocês não estão preservando o suficiente, relaxaram ali. Tem órgãos certificadores internacionais também que sempre estão batendo na tecla. Eu vejo muito, no caso disso, o FSC tem certificações anuais que garantem com que tudo funcione bem. E se a gente vê, por exemplo, tem uma empresa, ela parou de preservar tanto, não está gerando mais tantos créditos de carbono, eu paro de comprar dela e compro da outra. É, é o boicote do consumidor, né? É, pronto, funcionou. Uhum. E assim, tem algo sobre créditos de carbono que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar? Não, eu creio que foi bem completo o que você falou, dentro dos meus conhecimentos também, o que eu tenho estudado. Eu acho que foi bem amplo o que você conseguiu colocar para mim. Eu espero que eu tenha também deixado bem aparente que esse é uma ferramenta que eu vejo como de mercado aliada à sustentabilidade. Também tirar um pouco do mito que só acontece em floresta. Não, acontece na cidade também. A gente tem como reduzir a emissão de carbono na cidade. Legal, obrigada. Você conseguiu sim responder às nossas questões, né? Eu acho que foi uma ótima introdução ao tema aqui no nosso podcast e no Árvore do Futuro de uma forma geral. E é isso, né? Obrigada por ter emprestado o seu tempo para a gente, né? Imagina. Para o seu conhecimento também para o nosso público. E obrigada também a todos que estão nos ouvindo, né? Até a próxima. E até a próxima, eu que agradeço. Foi muito bom e acompanho a página, o canal. Assim, um canal, uma página inspiradora e que muda realmente os paradigmas. Sou muito contente em estar conversando com vocês. Muito obrigado, espero ter deixado tudo o mais transparente possível. Nossa, obrigada. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.